Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho aqui agora a respeito de grupos dentro do Moodle. Então, o Moodle ele tem configurações de grupos para que os alunos eles possam estar realizando atividades, de uma forma que não seja individual. Então, grupos, obviamente, os alunos ali eles vão trabalhar de forma conjunta ali. Então, o Moodle ele oferece algumas opções para que a gente possa realizar um curso. A primeira é de forma individual. Então, cada aluno vai ser responsável pelas suas atividades, e vai realizar elas ali individualmente, sem a ajuda de ninguém, pelo menos não no sistema. Por fora, o aluno pode até pedir ajuda, tudo para um colega, mas dentro do sistema, ele vai ter que estar concluindo ali as atividades dele. A segunda forma é através dos grupos. Então, a gente tem ali dois tipos de configurações de grupo que podem funcionar dentro do Moodle. A primeira é que a gente vai ter grupos de alunos, então os alunos eles vão ser separados ali em grupos, e aí dentro de uma atividade, cada aluno vai responder individualmente ali por aquela atividade. Então, apesar de estar separados, cada aluno ainda terá a sua responsabilidade como se ela fosse individual. A gente tem também outra opção que seria a dos alunos se separarem em grupos, e esses alunos então elegerem um ou mais representantes para poderem enviar então as atividades. Então, no momento em que a nota do trabalho da atividade ela for lançada, essa nota ela vai ser atribuída a todos os alunos ali daquele grupo. Em primeiro lugar, é importante dizer para vocês que a configuração de grupos ela só está disponível para as atividades, então ela não vai estar disponível para recursos, porque os recursos, afinal de contas, eles são somente leitura, em sua grande maioria, ou download, alguma coisa assim, então as atividades elas vão estar preparadas para poder receber o grupo, e ainda assim não são todas as atividades. Então é bom a gente fazer uma conferência antes para podermos verificar se aquela atividade que a gente pretende lançar para os nossos alunos, se ela comporta atividades em grupo ou não. Então olha só, vamos começar aqui pelos fóruns aqui, Então aqui a gente tem, por exemplo, o fórum geral de alunos aqui, E aqui ele tem então essa pessoinha aqui. Essa pessoinha aqui, ela vai indicar então se essa atividade ela vai ser realizada em grupo ou não. Então, quando a gente tem uma pessoinha só aqui, isso significa que essa é uma atividade individual. Então, que aquele aluno ele vai ter que realizar por conta própria mesmo aquela atividade. Se a gente clicar aqui, a gente modifica então a configuração dessa atividade. Então, vamos ver o que acontece aqui no momento em que a gente clica. Então, olha só, aqui está aparecendo nenhum grupo, clique para modificar, cliquei. Então, ele modificou aqui agora para grupos separados. Então aqui, a partir desse momento, a gente vai estar habilitando então para que o Moodle ele faça a leitura por meio de grupos, nessa atividade de fóruns aqui. Vou clicar mais uma vez aqui, e aí olha só, aqui a gente tem então grupos visíveis. Já expliquei para vocês um pouquinho a respeito desses grupos separados e grupos visíveis. Então, os grupos separados, os alunos eles vão enxergar aqueles colegas deles dentro do grupo, mas eles não vão enxergar os colegas que estão em outros grupos. Então, isso é interessante quando a gente tem ali turmas disjuntas, Então, os alunos eles não se conhecem, a gente pega ali, por exemplo, um lote de inscrições de uma semana e a gente adiciona aquelas pessoas em um grupo. E aquelas pessoas que, por exemplo, estavam na semana passada, eles não vão visualizar então aquelas pessoas da semana passada, são grupos separados. Então, e os grupos visíveis, eles vão ser aqueles grupos onde os alunos eles vão se enxergar ali mutuamente. Então é interessante que esses grupos visíveis, eles estejam dentro de um mesmo espaço de tempo, dentro de uma janela de tempo parecida, para que eles possam ali interagir entre eles, tá bom? Então nesse fórum geral aqui de alunos eu vou voltar aqui para a configuração inicial, vou colocar aqui grupos separados. E aí aqui no nosso outro grupo aqui, no apresente-se aqui, vou colocar então grupos visíveis, Então aqui a gente vai então permitir aqui na apresentação que esses estudantes eles se observem, As pessoas vão poder ver os estudantes do outro grupo. E aí vamos olhar um pouquinho aqui mais para baixo, quais as atividades então que comportam essa configuração de grupos. Então rolando aqui para baixo, olha só, a gente pode observar aqui, ó. A página aqui Quentin Tarantino não tem essa configuração. Pôsteres aqui que é uma pasta e os arquivos aqui a gente também não tem. Por quê? Porque são recursos. Aqui mais para baixo, olha só, qual o seu filme favorito do Quentin Tarantino?
Então aqui eu poderia então separar, né? Aqui a gente tem aquela pergunta, aqui é pesquisa, né? E aqui é pesquisa de satisfação. Então os três aqui comportam. Olha só que interessante, o glossário aqui, né? Ele, nesse momento aqui, ele não comporta. Vamos editar aqui as configurações dele, vamos ver se tem alguma coisa que permita que a gente adicione aqui grupos a ele. Então olha só, não tem, né? Então aqui configurações de módulo, avaliações, né? Aqui a gente não tem então configurações de grupos para podermos colocar então aqui no glossário. Vou voltar aqui, vamos prosseguir aqui, né? E vamos ver a Wiki. Então a Wiki então ela aceita grupos. Então vou aqui editar as configurações dela, né? Para a gente poder ver isso de uma forma mais detalhada. E aí, olha só, bem aqui ó, nas configurações comuns dos módulos, o que a gente tem aqui? A gente tem então, olha só, modalidade grupo aqui, e aqui eu posso selecionar grupos separados ou grupos visíveis. Então vamos colocar aqui grupos separados aqui então. Eu poderia selecionar um agrupamento, nesse caso não vou aqui, né? E aqui a gente pode então adicionar restrições de acesso aqui para grupos e agrupamentos. Aqui como eu ainda não tenho nenhum grupo, né? Então aqui eu não consigo selecionar ainda, né, um grupo que esse estudante deveria fazer parte. Então, olha só, apesar de tudo, vou salvar aqui, vou voltar ao curso, e aí eu vou vir aqui então na parte dos participantes, então, vou criar os grupos de estudantes. Vou vir aqui, né, então em grupos, então, temos os grupos aqui, né, e aqui eu vou então nessa opção aqui, criar vários grupos. Então, já vou criar eles automaticamente. Vou manter o grupo arroba aqui, né, critério para definição de grupos, número de grupos, vou colocar aqui número de grupos, 2 grupos, né, então a gente tem 4 estudantes aqui, cada um ali, cada 2 vão para um lado ali, mensagens em grupo, vou colocar assim aqui, papéis estudante, ok, vou distribuir os membros aleatoriamente e vou então pré-visualizar aqui. E aí olha só aqui o grupo A então com estudante 4 e estudante 3 e o grupo B com estudante 1 e o estudante 2. Vou confirmar aqui. E aí, olha só, ele já criou, então, nossos 2 grupos aqui com os estudantes aqui do nosso curso, então. E aí, então, se eu voltar aqui no na nossa Wiki, vamos editar aqui. Olha só, se eu expandir aqui, né, no nosso grupo aqui, modalidade grupo, aqui, grupos separados. Aqui agora eu já poderia selecionar, então, né, se o estudante ele pertence a um grupo desses aqui determinados, né? Então vou tirar aqui essa restrição de qualquer forma e aqui a gente já tem então, olha só, aqui então a modalidade grupos separados aqui apresentada. O que mais que a gente tem? Olha só, vamos ver aqui fórum, né? Aqui é um fórum, então a gente já tinha mostrado para vocês que a gente tem grupos aqui, né? Aqui o banco de dados, a gente também pode fazer configurações para grupos com banco de dados. Chat também, a gente pode criar então grupos para os chats, né? E aqui também a gente tem aqui a parte de questionários aqui também, a gente poder fazer o agrupamento dos nossos estudantes. Então, dessa forma aqui eu mostro para vocês então, dessa forma aqui eu acabei de mostrar para vocês, né, as configurações dos grupos então, aqui dentro do Moodle.